Ok, pessoal? Aula de hoje, Física 3, continuidade em acústica, só que hoje veremos os fenômenos sonoros. Dando continuidade, hoje veremos a aula 24 do livro 6, terceiro ano, professor Jailson Macedo. Vamos lá. Bom, primeiro, a reflexão do som, ela ocorre semelhante ao que nós vimos na reflexão da luz. Luz e som se propagam em formas de ondas, tá? Então, as ondas sonoras, ao atingirem um obstáculo fixo, como uma parede, também são refletidos. Tá aqui, ó. Aqui nós temos as ondas provocadas por um ponto, elas são tridimensionais, vão para todos os lados. Ao atingir esse obstáculo, a superfície refletora, geram ondas refletidas, são essas em vermelho, ok? Características dessa onda refletida. A onda refletida inverte a fase, porém, ela mantém velocidade, frequência e comprimento de onda. Então, uma onda sonora bate e é refletida. Há um único fenômeno que altera é a inversão da fase. Se a fase está para cima do pulso, ao bater, a fase do pulso ficará para baixo, tá? Mas na reflexão, velocidade, frequência e comprimento de ondas não se alteram. Na reflexão, nós temos uns efeitos interessantes a serem estudados. Nós temos o eco, a reverberação e o reforço, tá? Percebam um detalhe. O som, ele tem uma persistência acústica. O nosso ouvido tem uma persistência acústica, que significa dizer, para que eu consiga ouvir dois sons separadamente, individuais, tem que haver um tempo superior ou igual a 0,1 segundos. 0,1 segundos é o tempo gasto pelo som para que nós consigamos ouvi-lo completamente. Então essa persistência acústica sonora é quem vai determinar se aquele fenômeno é eco, reverberação ou reforço, tá? Para que tenhamos eco, o som falado eu já ouço instantaneamente. Ao falar, eu já ouço o que sai da minha boca. Porém, as ondas viajam. Se tiver um obstáculo próximo, bate, reflete e eu ouço novamente. Isso aí se dá o nome de eco. Eu consigo ouvir dois sons separadamente. Para isso, o som emitido e o refletido tem que haver um tempo maior ou igual a 0,1 segundos entre os dois. Então falei, já ouvi. O som foi, bateu e voltou. Para que eu ouça os dois separadamente, o emitido e o refletido, esse tempo entre um som e outro tem que ser igual ou superior a 0,1 segundo, tá? A reverberação é quando o som emitido e o refletido, quando o refletido chega, não dá tempo de ter ouvido todo o emitido. O primeiro som é o emitido, o segundo som é o refletido. Então, quando o refletido volta, ele ainda encontra o emitido terminando de ser ouvido. Daí, ele reverbera, atrapalha, tá? O som ele se embaralha. Esse intervalo entre o emitido e o refletido é inferior a 0,1 segundos, porém maior que zero, maior que o instantâneo. Porque eco, eu ouço os dois sons separadamente. Oi, oi. Reverberação, oi, não terminou o primeiro, já estou ouvindo o segundo. Então, embaralha. E quando é instantâneo, o som que eu emito e o que reflete é praticamente instantâneo, chegam juntos, aí nós temos o fenômeno chamado de reforço. O que vem a ser esse reforço? É quando, por exemplo, eu coloco a mão próximo da minha boca e ao falar eu percebo que aumentou a amplitude, a intensidade sonora aumentou, o volume aumentou, tá? Eu ouço mais alto o som. Por que aumentou essa intensidade? Porque eu estou com a mão tão próxima da minha boca que é quase instantâneo o emitido e o refletido. Chegam juntos no meu ouvido, então dá uma sensação que o volume sonoro aumentou. Claro que fisicamente nós sabemos que isso é a amplitude, é a intensidade sonora, que vai gerar maior decibel, tá? Que é o nível sonoro. Daí é o reforço, reverberação e eco, todos eles baseados no tempo da persistência acústica, que é de 0,1 segundo, que você tem, o seu ouvido gasta para ouvir um som completinho.
Então, eu só vou ouvir dois sons se a cada som tiver um tempo entre eles de 0,1 segundos. Se chegarem na metade do término do primeiro, chegar ao segundo, atrapalha, é reverberação. Se chegar praticamente junto, é um reforço. Os dois se somam e eu vou ter um reforço nesse som. Aí são os efeitos da reflexão sonora, ok? Nessa reflexão, nós podemos determinar a distância mínima para que se tenha eco. Claro, se eu aumentar distâncias consecutivamente, até que eu consiga ouvir o som refletido, quanto maior a distância e eu consigo ouvir o refletido, eu ouvirei o eco. Oi, demora um pouquinho, o som bate, volta, oi, eu vou ouvir. Então, eu não quero saber qual é o tamanho máximo para ter eco, porque vai depender da potência que eu emiti o som para que ele reflita e eu consiga ouvir. Eu quero saber qual é a distância mínima, que se eu diminuir um pouco mais, o som chegará mais rápido e eu não ouvirei o eco, ouvirei uma reverberação. Aí, para determinar, vamos voltar para as fórmulas do primeiro ano. Ó. Velocidade é espaço pelo tempo. Só que o espaço é a distância de ir e voltar. Então, esse espaço é 2D. Eu posso isolar tanto o tempo como a distância 2D. Eu quero saber a distância mínima, então 2D é igual a ΔT vezes V. Aí eu posso fazer aqui D, isolando, é ΔTV sobre 2. Nós sabemos que o tempo mínimo para que haja eco é 0,1 segundos e a velocidade do som é de 340 metros por segundo no ar. Daí eu multiplico 0,1 vezes 340 sobre 2. 0,340 dá 34. 34 por 2 dá 17 metros. Essa é a distância mínima para que nós consigamos ouvir o eco. Aqui está a representação. Ó, obstáculo, menos que 17 metros, maior ou igual a 17 metros. Maior ou igual a 17 metros tem eco. Menor que 17 não terá eco. Ou vai ser reverberação ou vai ser reforço. Vai depender se vai dar um tempinho para o som refletido voltar antes de você ouvir todo o som emitido pela boca da pessoa que sai direto para o ouvido. Ficou claro? 17 metros é a distância mínima para que tenha eco, já que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Nós vimos em assuntos anteriores que a velocidade do som no ar, no meio, depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é a velocidade, tá? Então, se eu baixar a temperatura, essa velocidade cai para 330 e assim por diante. É tanto que algumas questões colocam 330 metros por segundo, 340 metros por segundo, vai depender do enunciado. Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade do som. Vamos lá. Aí, efeitos da reflexão, no caso aqui, batimento. Aí vai ser uma interferência sonora, tá? Quando duas ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes chegam aos nossos ouvidos simultaneamente, aí nós temos um fenômeno chamado de batimento, tá? Nesse caso, um som emitido e um refletido, os dois podem se interferir, ou um som emitido de uma fonte, emitido de outra, eles interferem, aí é interferência, e nessa interferência nós temos o fenômeno chamado de batimento, se as frequências dos dois sons forem ligeiramente diferentes, mas muito parecidas. Aí seria assim, ó, duas frequências ligeiramente diferentes, quando essas duas se sobrepõem, há uma interferência e gera uma nova onda com essa característica, onde em alguns lugares teremos amplitudes maiores, em outros amplitudes menores. Amplitudes maiores e amplitudes menores. É um batimento. Tum, 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 tum. É como se fosse o coração. Tum, 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 tum. Então, esse batimento, nós podemos calcular duas frequências. A questão pode oferecer a frequência 1, oferecer a frequência 2, e quando se tratar de batimentos, lembrem, porque às vezes os alunos pulam e no Enem cai e ele acaba não lembrando. Do batimento, só duas situações são cobradas. Ou a frequência equivalente à frequência relativa do batimento, ou a frequência do batimento, tá? Então, a frequência relativa, o resultante, é a média aritmética das frequências. F1 mais F2 sobre 2. É a média aritmética, simples. Mas se for a frequência do batimento, como se eu estivesse calculando uma frequência nova aqui por conta da... Aqui é crista, aqui é crista. Aqui eu tenho um novo lambda e tenho uma velocidade própria das duas ondas interferindo, se interferindo. E daí
eu posso calcular a frequência desse batimento. Como ele não vai me dar a velocidade dessa nova onda, mas eu posso fazer a frequência do batimento sendo apenas a subtração da frequência maior pela frequência menor. Por isso se coloca em módulo, porque tanto faz colocar a maior menos a menor, como a menor menos a maior, em módulo sempre vai sair positivo. Então, de batimento, só calculamos a frequência resultante ou a frequência do batimento. A resultante é a média aritmética das frequências e a do batimento é a subtração em módulo, só isso, tá? Fiquem atentos, porque quem pula esses termos, esses assuntos, não coloca essas coisas fáceis no post-it, acaba esquecendo na hora do Enem. E vocês não podem cometer esta falha. Vamos lá. Ressonância. Vocês já viram, aqui estamos apenas revendo, que ressonância é um fenômeno que um corpo ou sistema passa a vibrar, oscilar, após ser atingido por uma onda com frequência natural de oscilação deste corpo ou sistema. Como assim, professor? O vento, a ponte. O vento ele tem uma certa frequência. Ele vai passar pela ponte e a ponte talvez não vá fazer essa vibração se o vento não estiver na frequência natural do material da ponte. Mas quando esse vento atinge a frequência, que é a mesma frequência do material que é feita a ponte, ela passa a vibrar. Essas aqui são imagens reais, tá, nos Estados Unidos, na época, e essa ponte chegou a vibrar tamanho que acabou arrebentando. Porque existe um fenômeno que é o seguinte: quando eu encontro a frequência natural de um corpo, eu vou fornecendo apenas aquela frequência natural, e ele vai aumentando a amplitude dessa frequência, a ponto de vibrar tanto que quebra. É o que acontece, por exemplo, com um copo de cristal e com um balanço, tá? Então, se eu consigo encontrar a frequência natural daquele corpo e vou fornecendo ela gradativamente, aquele corpo passa a oscilar, passa a vibrar e vai aumentando a amplitude de oscilação. Lembra quando você empurra um balanço? Alguém no balanço empurra sempre com a mesma força. Empurra sempre com a mesma força. Porém, ele vai aumentando essa amplitude do balanço. Mas eu não faço uma força maior. É porque eu encontrei a frequência do balanço, é um ritmo, encontrei aquele ritmo, encontrar o ritmo, encontrar a frequência. E a ponto que eu vou fornecendo, ele vai aumentando esta amplitude. Aqui, com determinados sons em uma frequência que encontre a frequência do copo, ele se quebra. Porque ele vibra, 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 como ele é sólido, e ao vibrar muito, ele não é elástico, ele vai e arrebenta. Ok? Muito bem. A difração de ondas sonoras. Bom, difração de ondas é igual para som ou para ondas eletromagnéticas, luz. Sendo que o som, ele difrata mais. Ele tem um poder de difração maior. Ele contorna os obstáculos de uma forma mais fácil e em maior amplitude do que a luz, certo? Então, tanto ondas eletromagnéticas como ondas mecânicas, elas difratam, sendo que as mecânicas difratam mais do que as eletromagnéticas. Então, difratar é contornar. Observe que aqui eu tenho a emissão de ondas, podem ser sonoras, mecânicas, na superfície de um líquido, sempre são semelhantes. Chegam aqui nessa fenda, mas a onda de cima e a onda de baixo foram barradas, tá? Então, quando passa pela fenda, ela contorna e vai ficar tanto do outro lado desse obstáculo em cima, como do outro lado desse obstáculo embaixo. Então, ele contornou o obstáculo. É a mesma coisa assim, alguém está desse lado da parede, outra pessoa está desse outro lado. Essa pessoa do lado esquerdo da parede fala e do outro lado ela consegue ouvir. Como? Porque o som ele contornou o obstáculo e foi até o ouvido da pessoa que está do outro lado, seja por cima da parede, seja do lado onde tiver uma brecha, uma porta entreaberta, ok? Aí eu tenho que pensar para o Enem da seguinte forma: será que tem sons que contornam mais ou menos o obstáculo? Com certeza, tá? Porque o som depende da onda. Quanto maior for a amplitude da onda, maior é o contorno. Imagine que eu tenho uma parede, eu emito um som com amplitude bem pequenininha. Ela não vai conseguir passar por cima da parede. Mas se eu fizer uma onda com amplitude muito grande, que é uma crista e um vale muito grande, ele vai conseguir contornar, tá? Aí eu tenho aquela noção de sons de frequências altas e baixas. Quer dizer, o som alto e o som baixo, ele vai refletir a frequência, que é exatamente o som grave e o agudo. Agudo são
ondas de frequências altas. Grave são ondas de frequências baixas. Voz masculina é grave, voz feminina é aguda. O que significa dizer que frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Logo, frequência alta, que é a voz feminina, é o agudo. Ele não consegue contornar tão bem quanto a voz masculina, que é grave, que é baixa frequência e alto comprimento de ondas. Então guarde essa informação. Os graves difratam, contornam mais obstáculos do que os agudos, tá? Um exemplo prático tá ali uma caixa de som, um paredão, e se você tiver de frente a ele, você ouve bem os graves e os agudos. Talvez ouça melhor os agudos em frente, porque ele é direcional os agudos, tá? Tem menor comprimento de onda, então o comprimento de onda é pequenininho, então ele é direcional, ele vai quase só para frente da caixa de som. Mas se você ficar na lateral da caixa de som, bem na lateral, os agudos acabam não chegando tanto no seu ouvido. Quem chegam? Os graves. Então, às vezes, quando eu fico do lado da caixa de som, eu consigo ficar naquele ambiente muito barulhento, porque chegam apenas os graves de baixa frequência. Agora, se eu fico na frente, aí chegam em grande quantidade os agudos de alta frequência, ensurdecedor. Então, o estéreo, aquele agudo, é direcional. Se você ficar do lado da caixa, vai ouvir em grande quantidade os graves. Guarde essa informação. Por que grave difrata mais? Porque grave tem maior comprimento de onda. Por que grave tem maior comprimento de onda? Porque tem baixa frequência. Frequência e onda são inversos. Baixa frequência, alto comprimento de onda. Alta frequência, baixo comprimento de onda. E para poder contornar, tem que ter um grande comprimento de onda. Lembrem das rádios AM e FM. Porque a AM chega muito longe. O AM não tem estéreo, tem mais grave, certo? Logo, tem um grande comprimento de onda. E a FM tem mais agudos, tem mais estéreo, então tem baixo comprimento de onda. Não consegue contornar tantos os obstáculos como a rádio AM. Ondas, prédios e assim sucessivamente. Ficou claro? Beleza. Já já veremos essa questão dos rádios, tá? Que eu queria só relembrar para poder fazermos a questão. Na questão eu falo. Vamos para a primeira questão, tá? Primeira questão diz assim: uma embarcação oceânica inspeciona o fundo do mar com ondas ultrassônicas que se propagam a 1.530 metros por segundo na água do mar. Então essa é a velocidade da onda, 1.530 metros por segundo na água do mar. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a profundidade em metros diretamente abaixo da embarcação se o tempo de retorno do eco for igual a 4 segundos. Queria só aqui lembrar que vimos em momentos anteriores, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Aqui na água salgada, na água do mar, é 1.530 metros por segundo. Lembram? Velocidade no sólido é maior do que a velocidade no líquido, que é maior do que a velocidade no gás, tá? Então, a proporção é essa. A luz é o contrário, é maior em gases, menor em líquidos, menor ainda em sólidos, tá bom? Por isso que é 1.530 metros por segundo na água do mar. O que ele quer saber é a profundidade, é assim que se faz a leitura, o mapa do solo oceânico, tá? Do fundo do mar ou do fundo de lagos. Emite um som, é um sonar, ele vai, bate, volta e o computador detecta os tempos que eles gastam para ir e voltar e daí ele faz um mapa do fundo do mar. Aqui ele quer a mesma coisa. Qual é a profundidade? Bom, sabemos que a distância percorrida é de D indo e D voltando. Então é 2D igual a ΔT vezes V. Então ΔD, que é a distância percorrida, vai ser 2D. A velocidade 1.530 e o tempo 4 segundos é o tempo que ele gasta para ir e voltar. Questão simples, multiplica por 4, 6.120 e divide por 2. Vai dar 3.060 metros de profundidade, alternativa letra C. Questão tranquila, questão fácil, questão que envolve o sonar em embarcações oceânicas. É a mesma coisa com a ultrassonografia, emissão de som, o som sai do emissor,
passa por dentro do corpo, toca nos órgãos e volta e tem um receptor e o computador faz o mapeamento dos órgãos. Dali o médico treinado vai analisar se aquele órgão tem alguma alteração ou não. Tá? Geralmente é feito mais em mulheres grávidas que não podem se submeter a exames de imagem com radiação. Então usa-se apenas a ultrassonografia, que é a emissão de ultrassonografia, som, tá? Sons acima daqueles que o ouvido humano consegue ouvir. Na aula anterior nós vimos que tem o som audível, acima disso ultrassom, abaixo disso infrassom. 20 Hz a 20.000 Hz, ok? É a faixa audível em frequência. Questão de número 2, ela diz assim: o som é uma onda mecânica sendo propagado por meio de colisões entre as moléculas do meio por onde se propaga. Considere que sua velocidade de propagação em uma estrutura de aço seja de 6.000 metros por segundo e em uma estrutura de alumínio seja de 4.400 metros por segundo. Supondo que a onda sonora refrate diretamente do aço para o alumínio, a razão lambda do aço por lambda do alumínio entre os comprimentos de onda nesses dois meios é igual a... Bom, lembrem-se, quando eu falo em refração, é sair uma onda de um meio A e passar para um meio B. Vimos muito isso em ótica, que também são ondas. Quando a onda sai de um meio A para um meio B, eu chamo esse fenômeno de refração. Quando ela vem no meio A, bate na linha que divide o A do B e volta para o meio A, isso é reflexão. Na refração, tanto velocidade quanto comprimento de onda se alteram. Quem não se altera é a frequência. Então a frequência, quando ele sai de um meio para o outro, permanece a mesma. Então a frequência do alumínio quando passa para o aço ou do aço quando passa para o alumínio continua a mesma. Por isso que eu posso dizer, frequência do alumínio é igual à frequência no aço. Mas frequência é velocidade por lambda. Aí fica frequência é velocidade por lambda, então do lado do alumínio fica velocidade do alumínio sobre lambda do alumínio é igual a velocidade do aço pelo lambda do aço. E aí ele quer uma razão. Então pega o aço, sobe, faz ali, ó, o aço sobe e o alumínio desce na velocidade. Então troca a posição, que seria o meio pelos extremos. Só que eu vou fazer só o que me interessa, é fazer com que o lambda do aço suba, velocidade do alumínio desce. Daí a fórmula fica lambda do aço sobre lambda do alumínio e substitui. Quem é a velocidade do aço? 6.000. Velocidade do alumínio? 4.400. Corta lá os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. 60 por 44. Observe que as respostas são todas em fração. Então é só simplificar. Eu vejo 44, então eu vou simplificar por 4, que dá 11. E o 60 por 4, que dá 15. Resposta 15, 11 avos é a razão. Lambda do aço por lambda do alumínio. Então, para resolver essa questão, bastou que você lembrasse que na refração de ondas, sejam eletromagnéticas, sejam mecânicas, a frequência não muda. Aí eu vou lembrá-los. O que é a frequência quando eu falo em luz? Ondas eletromagnéticas. É a cor da luz. A cor vermelha da luz fora da água, quando passa para dentro da água, continua vermelha. Frequência não muda. Muda a velocidade e muda o comprimento de ondas. O som. Uma nota musical é representado pela frequência. 440 Hz. Pode ser uma nota Lá. Bom, veremos, e a questão oferece esses detalhes. Então, eu vou verificar qual é a nota musical, qual é a frequência daquela nota. A nota Dó emitida fora d'água, quando passa para dentro d'água, continua a mesma nota Dó. Daí, a frequência não muda. Ficou claro? Questão agora próxima de número 3. Um fenômeno bastante interessante ocorre quando duas ondas periódicas de frequências muito próximas, por um exemplo, F1 100 Hz e F2 102 Hz, interferem entre si a onda resultante de uma frequência diferente daquelas que interferem entre si. Além disso, ocorre uma modulação na amplitude da onda resultante. Modulação essa que apresenta uma frequência característica FO. Essa oscilação na amplitude da onda resultante é denominada batimento. Pelos dados fornecidos, pode-se afirmar que a frequência de batimento produzida na interferência entre as ondas de frequências F1 e F2 é
Questão muito simples, questão fácil para quem viu o assunto, o conteúdo. Quem não viu, talvez até tente, mas é um cego no tiroteio. Vai ler, vai imaginar que tem uma fórmula, não vai saber qual é e não sei o que vai fazer. Vai somar, vai subtrair, vai dividir, não importa. Ele quer a frequência do batimento. Se pedisse a frequência resultante das duas frequências, era a média aritmética. Mas como pediu a frequência do batimento, é a subtração em módulo das duas frequências. Então vai ser F2 menos F1, 102 menos 100, tanto faz fazer 102 menos 100 como 100 menos 102, que é em módulo, vai dar 2 Hz. Então, quanto é a frequência do batimento? Letra D, 2 Hz. Questão muito simples, simplória, para nos alertar. Questões fáceis, questões simples caem no Enem e temos que estar preparados para detonar, acertar de primeira essas questões. Porque um erro numa questão dessa faz com que sua nota despenque, tá bom? Lembrem do TRI. E vamos para a nossa última questão. É uma questão que tem um texto longo, mas a pergunta é bem simples, tá? Aqui nós temos, vamos lá, Cladine ou Chadine, a incrível arte feita com som e areia. Que tal dar uma olhada em uma obra de arte na qual é possível visualizar o som? As figuras apresentadas anteriormente conhecidas, essa daqui está ali, como figuras sonoras de Cladine, são formas que aparecem sobre a superfície quando estas vibram em determinadas frequências. O físico alemão Ernst Cladine, considerado o fundador da acústica, descobriu que quando tocamos uma chapa metálica com algum objeto, como um bastão ou um arco de violino, por exemplo, ela vibra. Eu toco um arco de violino numa chapa metálica e ao tocar eu percebo que essa chapa vibra, ok? Isso foi a descoberta dele. Ao espalhar areia sobre a superfície de metal, esta se agita sobre a chapa, acumulando-se em alguns pontos, nos quais a chapa não está vibrando. Então, onde vibra, a areia balança. Onde não vibra, a areia fica paradinha. Esse acúmulo produz os padrões observados nas figuras. Estão lá as figuras. As chapas possuem inúmeras possibilidades de vibração, sendo que cada uma corresponde a uma frequência específica do som, produzindo desenhos de maior complexidade. Esse aspecto também depende de onde a superfície se encontra afixada, seu tamanho, o material com o qual é composto e sua espessura. Tá? Aí vem a pergunta. Com base nas várias características descritas no texto, pode-se perceber a necessidade de ocorrência de um importante fenômeno ondulatório para a geração das figuras sonoras de Cladine. Que fenômeno é esse em que outra aplicação cotidiana é possível encontrá-lo? Observe que aqui temos a chapa metálica, tá? A areia, e ao tocar, cada quadradinho desse é uma chapa, é um formato que a areia vibrou, em alguns pontos ela vibrou, em outros pontos não vibrou. Onde não vibrou, a areia não se mexeu, onde vibrou, a areia mexeu e criou todas essas figurinhas aí. Tá? Então dependeu da emissão de que som estava sendo emitido, transmitido a vibração para a chapa e a chapa transmitindo para a areia que estava sobre ele. A questão é, que fenômeno foi esse? Bom, eu emiti um som para a chapa. A chapa, ao vibrar, vibrou a areia em alguns pontos. Daí houve uma transferência de vibração. O que é que nós entendemos por transferência de vibração sem tocar exatamente? Há um fenômeno físico. Por exemplo, foi esse fenômeno que foi feito aqui, ó. Areia, ó, pronto. Você libera uma vibração e ocorre esse fenômeno. Ó. Pode ver que a areia está pulsando, ó. Pulsou e continua vibrando. Em alguns pontos ela não vibrou. Por que não vibrou toda a areia? Não, vibrou só em alguns pontos porque a onda que foi transmitida, ela tem pontos de energia e pontos de não energia. São o que nós chamamos de onda estacionária, são os ventres e os nós. Nos nós não tem energia, nos ventres tem energia. Então houve aqui uma transferência dentro de uma vibração da areia. Então houve uma transmissão de vibração onde o que aconteceu foi o receptor vibrou na mesma frequência que o emissor.
A isso chamamos de ressonância. Mas observe as alternativas. É reflexão? Não, não é que o som bateu na chapa e voltou e ali abriu um buraco. Claro que não. É refração? Também não, porque o som não atravessou a areia e ao atravessar a areia ela gerou esse desenho. Não é isso. É interferência? Não, porque interferência tem que ter dois sons se chocando e gerando uma nova onda, que é a interferência, e aí gera o batimento. Não é. É ressonância sim, já vimos por conta do fato de transmitir o som, não estou tocando na chapa, a chapa vibra por ressonância e ao vibrar, partes da areia vibram, porque a chapa não vai vibrar na sua totalidade, vibra em alguns pontos onde tem ali energia, menos energia, na mesma vibração do som emitido. Batimento não é porque é uma interferência também de duas frequências ligeiramente diferentes. Então, ressonância. Aplicação no cotidiano, sintonia de rádios AM e FM. Como assim, professor? Eu sei que a AM tem ondas de amplitudes maiores, FM ondas de amplitudes menores, porque na amplitude menor nós temos mais agudos, na amplitude maior nós temos mais graves, que aí nós temos o estéreo e o mono. Mas por que esse fenômeno de transmitir o som para a chapa e a chapa ser transmitida? A energia, a vibração do som se transmite para a chapa, a vibração da chapa se transmite para a areia e gera esses desenhos mais complexos. O que é que está acontecendo aí nessa transmissão? É a mesma coisa de AM e FM. Bom, há uma antena transmissora da rádio, seja AM ou FM. Ela emite para todos os lados, porque a onda é tridimensional, vai para todas as direções, para cima, para baixo, para as laterais. Ela é transmitida numa frequência específica. É por isso que a rádio tem uma frequência 96 FM. Esse 96 é megahertz. É a frequência daquela antena que transmitiu. Para que o receptor consiga detectar e aí consigamos ouvir o que está sendo falado naquela rádio, nós temos que sintonizar a antena receptora na mesma frequência. Aí, emissão 96 MHz, recepção está em 96 MHz, 96 MHz. Então, ambas vibrarão na mesma frequência, porque uma está emitindo e a outra está recebendo. E por que ela recebeu? Porque eu coloquei na mesma sintonia, na mesma frequência. A esse fenômeno chamamos de ressonância. Então, a quarta questão, alternativa letra D. Olha só essa figurinha aqui, ó, que já foi falada e foi colocada no início da nossa aula. Aqui eu estou vibrando o diapasão, é uma antena transmissora da minha AM/FM, e o diapasão ao lado seria o meu rádio, ali, a antena do meu rádio, que tem a mesma frequência que esse. Ao transmitir vibração aqui, ele vibra o outro, então houve uma transferência de energia, uma transferência de oscilação, porque ambos vibram na mesma frequência. A esse fenômeno chamamos de ressonância, e essa ressonância é a transmissão de oscilação, porque ambos vibram na mesma frequência, ou eu encontro a frequência natural do outro corpo e ele vai passar a vibrar. Ok, pessoal? Assim encerramos nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro. Abraço a todos. Até mais.